Daniel capítulo 3, versículo 19. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Honramos o Teu nome, Senhor Deus, por esse conhecimento tão precioso que o Senhor deixou à nossa disposição. Ó Deus, nós pedimos agora, fala conosco, Senhor. Fala conosco. Dá-nos uma escuta fiel. Dá-nos um coração que para tudo para Te ouvir. Dá-nos um interior, ó Deus, aberto para receber a palavra. Deus, repreende toda ação nossa ou de qualquer outra natureza que possa, Senhor Deus, impedir a gente de te ouvir e de te escutar. Pedimos, ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida, nosso coração seja consolado e a gente seja corrigido naquilo que a gente precisa. E que a gente saia daqui alegre, feliz, porque o Senhor nos falou. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração crente para aplicar a palavra na vida. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já meditamos nesta passagem anos e anos atrás, porque o livro de Daniel já foi objeto de nossa pregação aqui.
Mas verdades bíblicas precisam ser relembradas. E nesta manhã, Deus quer nos fazer lembrar que alguns pontos da experiência dos amigos de Daniel na fornalha. E eu tenho certeza que esse lembrete da palavra para o seu coração, e se talvez você não saiba, é o momento de saber para viver, para que a gente possa sair daqui revestido do Senhor. Então eu vou ser bem objetivo e vou colocar algumas lições para o nosso coração, para você e eu, você crente, filho de Deus, que está aqui, que veio aqui pela primeira vez e que está se deparando com situações da fornalha. A cena aqui é mais ou menos essa. Eles, povo de Deus, levado cativo na Babilônia. A Babilônia tem um programa cultural, religioso, econômico, social próprio, que não tem centro no Deus de Israel. E isso é uma coisa que diferencia muito Daniel e seus amigos e outras pessoas do povo de Deus que estavam na Babilônia, porque eles tinham que seguir o programa. E na Babilônia há um governante, o nome dele é Nabucodonosor, e ele tem uma corte com ele, uma equipe, e essa equipe é composta de governantes que administram a corte para ele, mas também religiosos. Ele tem sacerdotes, ele tem feiticeiros, ele tem pessoas que vivem para o culto aos deuses da Babilônia, dedicados a isso. E uma série de desafios econômicos, culturais, linguísticos e religiosos vão aparecendo para o povo de Deus que está naquela terra. Não é o primeiro. E agora chegou um momento em que a galera que faz parte da corte dele, o segmento religioso, os sacerdotes, chegam para o rei e falam, olha, junto com intenções políticas, falam para ele, essa galera aí que veio lá de Jerusalém, eles têm uma fidelidade ao culto, de culto ao Deus dele. Eles já não vão prestar culto a outros deuses. Então, faz aí uma estátua e exige a adoração a esse Deus, a nossa divindade. E quem não adorar, essa pessoa vai ter que pagar uma punição com a vida, e a punição será ser lançado numa fornalha de fogo ardente. E aí entra a cena que a gente leu. Os amigos de Daniel, eles se recusaram a adorar, seguir o programa religioso da Babilônia, e disseram, nós não vamos adorar. Mais para frente, no mesmo livro, o Daniel, ele... três vezes ao dia, ele orava em direção a Jerusalém. Isso é um sinal físico de que a adoração e o culto e o relacionamento com a divindade de Daniel é o Deus da palavra, o Deus de Israel. E por isso ele também sofre consequências por permanecer fiel, servindo e adorando o Deus da palavra. E esses homens foram lançados na fornalha. E não sei se você reparou nesse detalhe, que na hora que eles foram ser lançados na fornalha, ele deu a ordem para que ela fosse aquecida 7 vezes mais. E eles estavam ali com uma roupa de pompa. Era uma roupa de honra, era uma roupa de... Hoje em dia não tem tanto, mas antigamente tinha muita coisa de roupa de gala. E eles estavam com roupa chique, e eles foram lançados com essa roupa. Então, assim, é interessante que o narrador deixa essas informações para a gente. A roupa deles, não aconteceu nada, não aconteceu nada naquela fornalha, mas eles tiveram que enfrentar essa situação. E o que Deus quer ensinar para mim e para você? Eu quero lembrar o seu coração que o nosso Deus, Ele livra seu povo. Mas Ele tem o poder de nos livrar na fornalha e tem o poder de nos livrar da fornalha. Mas aqui Ele não quis livrar o pessoal, o povo dele, esses 3 homens que seguiam fielmente o Deus de Israel. Ele não quis livrá-los da fornalha e participou dessa prova, desse sofrimento com eles.
E aí, à luz disso, a gente tem algumas lições para o nosso coração. A primeira delas, meus irmãos, é por que Deus coloca a gente em provas? Por que Deus colocou você? Talvez você tenha um instinto de proteção e diga, eu me livro do sofrimento. Mas quero te dizer que o Deus que te salvou, e que te criou, que te salvou e que é o Redentor da tua vida, Ele coloca você em situações de prova. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar disso, a gente passa pela fornalha porque a nossa fé não está pronta e ela precisa crescer. Guarde isso no seu coração, a sua fé precisa amadurecer. A minha fé precisa ser fortalecida. E Deus sabe promover a experiência certa para isso. Ele é mestre. Ele sabe ensinar o que eu preciso aprender. Ele sabe ensinar perfeitamente a lição espiritual que você precisa aprender. Sadraque, Mesaque e Abednego precisavam deste conhecimento, deste ensino, deste aprendizado, e Deus, gracioso, amoroso, não lhes poupou esse ensino. A prova que Deus mandou para eles e manda para mim, para você, não é para levar você, a mim, a nós, ao pecado. A gente precisa saber que a nossa fé, ela não é perfeita, ninguém tem uma fé perfeita, e a gente precisa permitir que o Senhor melhore a qualidade da nossa fé. Nós estamos em processo, meus irmãos. Deus permanece formando a sua vida. O trabalho não começa quando você conhece Cristo Jesus. Ele é um Deus que... O trabalho não acaba ali quando você entrega a sua vida para Jesus. Ele é um Deus que começa a boa obra, diz Paulo escrevendo para a igreja de Filipos, numa situação de prisão e limitação física, social. Ele diz, olha, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E um crente... Ele diz, eu quero que Deus trabalhe em mim. Porque eu sei que a minha fé precisa ter qualidade melhor. Ela precisa estar refletindo cada vez mais o coração de Jesus Cristo. Portanto, quando Deus coloca a gente em situações de prova, e luta, e tribulação, é para aperfeiçoar a obra de Cristo na sua vida e na minha vida, de maneira que aquilo que você é, que Jesus é em você, o que Jesus é em mim, pode e deve crescer. Talvez você diga, mas eu amo o Senhor, mas o amor precisa crescer. Mas eu sigo a santidade de Jesus, essa santidade pode ser aperfeiçoada. Eu preciso ser treinado em um ponto da virtude do caráter de Cristo. Deus sabe promover a experiência corretamente. Por isso, no momento da prova, antes de tanto quanto a sua carne, a minha carne, as nossas limitações humanas, podem perguntar, Deus, por quê? E onde o Senhor está? Mas junto com isso, no pacote, a gente precisa dizer, Deus, o que é que o Senhor quer fazer crescer de Jesus em mim? Faça essa pergunta hoje. O que o Senhor quer trazer de Jesus para mim? Porque Ele quer trazer de Jesus, mais de Jesus para você e para mim. Esse aperfeiçoamento e crescimento da fé funciona, irmãos, como uma peneira em que Deus vai mostrar para você, isso é uma experiência humilhante, mas gostosa, em que Deus vai colocar na peneira o que tem que... Isso daqui não condiz, e é na fornalha, é na prova que Ele vai dizer, precisa ser tirado. E é a mão dEle que coloca toda a nossa vida na peneira, aquilo separa o que é caroço, que não deve ir para, não vai atrapalhar a receita. Ele separa isso e deixa a nossa vida mais limpa e mais purificada e parecida com Jesus.
Então, a experiência da prova é uma experiência de aprendizado e crescimento da fé, porque Deus vai mostrar coisas que precisam ser tiradas da nossa vida e que eu não conseguiria, que você não conseguiria remover de você mesmo. Talvez eu nem saiba que isso está aqui, e talvez você também não sabe que isso está aí. E é na prova que o Senhor vai mostrar. E ao mesmo tempo vai dizer, eu já removi. Por isso, eu gostaria que a gente, nesse primeiro ponto do sermão de hoje, a gente pudesse pensar, Senhor, o que é que o Senhor quer trazer na minha vida de harmonia com o Cristo da palavra? E o que é que o Senhor quer tirar que não tem nada a ver com Ele? Tem coisas na minha vida e na sua vida que precisam ser removidas, e é a mão redentora que nos fez, que vai fazer isso. E Deus poderia tirar sem você saber? Sim, mas Ele nos fez com inteligência. Ele fez você com entendimento, com razão, para você saber como Ele tem agido e também entender o processo dele de formar Jesus em mim e em você. A maior obra de Deus, irmãos, não é o que Deus pode fazer através de nós. Ele tem poder para fazer milagre, Ele tem poder para fazer um monte de coisa, mas a maior obra de Deus é você olhar e dizer, Senhor, Ele me livrou de mim e pôs Jesus aqui. Isso é um poder do Espírito. Isso é muita coisa. Nós apresentamos aqui, junto com a família, o Calil. Mas que é coisa que humilha um pai e uma mãe, dizer, eu não gero Jesus na vida do meu filho. Quem faz isso? Deus. É Ele que põe Jesus na vida do filho. E Ele usa a palavra e o Espírito para isso. Portanto, meu irmão, a fé verdadeira, uma fé depurada, uma fé purificada, trabalhada pelo Senhor na prova, é uma fé que está em harmonia com a palavra de Deus, e Jesus é a palavra. Portanto, se você está aqui hoje dizendo, ai meu Deus, eu não aguento mais conhecer a palavra, e não sei para que a gente fica estudando a palavra, é o que eu tenho dito, semanalmente, põe a palavra na tua vida, e o Espírito vai se servir dela para trazer Jesus. Eu sei que na palavra a gente tem promessas e mandamentos, é uma bênção meditar nas promessas, mas ela também tem mandamentos, e os mandamentos são cumpridos no poder do Espírito, e o Senhor nos leva à fornalha, para forjar Jesus em nós. Talvez, o segundo ponto, não é bom, é que talvez a gente precisa fazer essa reflexão. Você pode querer assim, Cris, eu quero ser crente e não ter uma fé genuína. Eu tenho uma fé assim, e ela vai viver assim, e eu não quero ser trabalhado na fé. Eu queria fazer um segundo ponto para pensar quão triste e medíocre é isso. Você pode escolher essa vida. Não, eu não quero não, eu rejeito, eu vou fazer negociações. Eu vou fazer negociações e me livro da fornalha, mas continuo no meu coração servindo o Deus de Israel. Pensemos um pouco sobre isso. Que personagem no texto mostra um coração não entregue a uma fé genuína? Não entregue ao culto, ao Deus verdadeiro, uma fé depurada. Quando a gente olha para as atitudes de Nabucodonosor, que naquele primeiro momento, até o momento em que ele não sabe que há um quarto homem, o Senhor estará lá com eles e vai livrá-los, ele vai manifestando algumas coisas em reação à fé daqueles homens, que serve de alerta para mim e para você. A tristeza de uma fé não genuína é alguém que é entregue a uma fúria insensata. Como que a gente vê isso em Nabucodonosor? O que ele fala? Eu vou aquecer 7 vezes mais. Ele está destruindo vida. Eu vou aquecer 7 vezes mais. Ele ata os pés, diz o texto, daqueles homens. Olha a crueldade de um coração que está entregue ao não trabalho da fé. Eu vou atar pés. Eu quero ver o sofrimento 7 vezes pior. Ele até fica impressionado com o milagre.
Mas ele faz até uma propaganda. Olha, agora a galera vai seguir esse Deus porque ele fez um milagre. Mas o texto não dá indícios claros de que ele assumiu a fé desses seguidores. O coração dele não foi suavizado. Irmãos, que Deus nos livre hoje de resistir ao Senhor. Mas que eu e você, a gente permaneça fiel, e a gente possa dizer, Deus, o Senhor mandou essa agenda de prova, eu sei que é para que eu conheça mais do teu poder. E o que eu não vou querer é uma fé medíocre, não forjada. Mas que a gente hoje possa buscar o Senhor e dizer, eu me entrego para que o Senhor faça a sua vontade. E terceiro e último ponto para a gente finalizar, meu irmão, é o consolo. Deus tem poder para livrar na fornalha, calma. Uma vez eu escutei um pregador dizer isso. Quando a gente vai falar de Jesus na tempestade, a gente tem que se lembrar que o mar vem, o mar está no mar, o barco está no mar, o vento é forte, tudo dá medo e assusta, mas há um momento em que Jesus Cristo diz, vento cala-te e mar aquieta-te. Deus não manda o sofrimento ou a prova pela prova. Ele é aquele que tem o poder de livrar você nesta prova. Confie no Senhor, confiemos no Senhor. Que nesse ponto você se permita ser encorajado, consolado e cuidado pelo Senhor. Olha o contraste do poder que Deus tem, o poder de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tem uma posição porque ele é rei. Ele tem um poder bélico, ele tem um exército e armamentos à sua disposição. Ele tem bravura do cargo e fúria para colocar e dar uma ordem, aqueça 7 vezes mais. Ele tem pompa, ele tem força armada e poder material. Mas Deus tem poder de não deixar os planos dele serem executados. Que coisa maravilhosa é essa? Ele tem pompa, ele tem estrutura, ele tem isso, tem aquilo, mas Deus não está nele. Ele não tem poder de Deus. O poder de Deus é como? Sem estrutura. Ele pode usar se ele quiser, mas não precisa disso. O que ele faz? Como que ele manifesta o seu poder? A presença dele está lá. O olhar dele está lá. A misericórdia dele está lá. Presença, olhar, misericórdia, isso é suficiente para que você enfrente o vale da sombra da morte. Não é isso que está no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Por quê? Porque Deus colocou um exército, porque Deus preparou isso, e tem aqui, eu estou olhando ao lado, está tudo, eu estou cheio de escudo à minha volta. Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua presença, o teu olhar, a tua misericórdia. Vou enfrentar a morte, vou enfrentar as questões da terra, pessoas no trabalho, dificuldades financeiras, problemas aqui, problemas no ministério, na vida cristã, pecado em mim mesmo. Mas a tua presença está comigo. Os amigos estavam lá com traje de festa, roupa de gala e o coração confiante. De um lado tem um armamento e uma estrutura, do outro lado temos nós com a presença de Deus. E é assim que vai ser. É a alegria de confiar, irmãos. Um coração que depende de Deus, é assim que aqueles homens estavam. Deus está comigo. E eu estou no vale de lágrimas, no vale da morte. Mas o Salmo 23 se cumpriu aqui. Esses 3 pontos precisam ficar claros para nós, para a gente poder orar. Se você está na prova, meu irmão, se nós estamos na prova, viver nesse mundo é uma prova. Significa que Deus está nos ensinando mais sobre Jesus. Como guardar Jesus na vida. E para isso Ele quer colocar você na peneira. Para separar sujeira de material puro.
Há a opção de você dizer, não, eu quero uma fé pequena e medíocre. É triste. Porque a gente fica entregue às nossas bestialidades. Nabucodonosor mostra isso. Mas há uma promessa de consolo. Deus nos permite olhar um exército armado, que parece que vai nos derrotar e nos matar. E Ele só nos dá o seu olhar, misericórdia e presença. Tudo espiritual. Mas isso é suficiente para que a gente ande no vale da sombra da morte e diga, eu não vou temer mal algum, o Senhor está comigo. Nada aconteceu com aqueles homens. A roupa não queimou. O cabelo não ficou... Eu acho linda a riqueza de detalhes. O cabelo não ficou chamuscado. Não aconteceu nada. A presença de Deus estava lá. Irmãos, Deus ainda manda a sua presença. Mas a gente precisa se humilhar e pedir. A gente precisa se humilhar e pedir. Eu quero conectar isso com o sermão da semana passada. A gente precisa do poder do Espírito e da presença do Senhor. A presença de Deus não é pouca coisa não, meus irmãos. É tudo que aqueles homens tinham. Mas na presença do Senhor, eles enfrentaram uma potência daquela época. E eles viveram o livramento que o Senhor quis dar a eles. Esse Deus continua presente e querendo livrar o seu povo. E fortalecer e trazer maturidade para a sua fé. Que a gente hoje possa dizer, eu estou disposto, Deus. Fortalece a minha fé. Eu quero conhecer mais do Senhor. E que você hoje possa dizer, Deus, eu não vou rejeitar essa prova. Não vou rejeitar essa prova. Mas eu quero conhecer o teu poder. E eu queria orar com você. Se você está vendo a chama acesa 7 vezes mais e diz que o calor, você vai sucumbir a esse calor. Eu quero orar com você. Para que nessa manhã você prove a presença. Eu não sei se Nabucodonosor vai revogar o decreto. Eu também não sei se ele vai dizer, basta, chega, não vamos exercer o nosso poder. Mas uma coisa, isso a gente não tem controle, mas uma coisa, há uma promessa da palavra de Deus para mim e para você. Isso não é triunfalismo, irmãos. Isso não é triunfalismo barato. Isso é verdade bíblica do Evangelho. Isso é para crente fiel que quer passar a prova honrando o nome do Senhor. Eu quero a tua presença e eu não vou abrir mão dela. Chame a presença de Deus. E você vai ver, nós vamos vivenciar isso. E a gente vai chegar no final da prova, permanecendo fiel. E não adorando e servindo outros deuses. Amém? Vamos orar. Peça a Deus. Se você quer orar com alguém, procure essa pessoa. Se você quer que alguém ore por você, pode dar um sinal, a gente vai orar junto. Mas o que nós não vamos fazer, meus irmãos, é voltar para a nossa vida sem a presença de Deus, sem buscar a presença de Deus. Nós estamos num lugar em que há liberdade para a gente rasgar o nosso coração na presença dEle. Senhor, nós estamos diante de Ti nesta manhã, gratos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor sabe fazer a nossa fé mais forte. O Senhor sabe deixar a nossa fé, Senhor Deus, trabalhada, para que Jesus seja visto, formado e Ele seja exalado. Senhor, se nós temos manifestado a nossa própria vida, se o cheiro que tem saído é da fornalha, Senhor, nós pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor mude as coisas dentro de nós e que haja o bom perfume de Cristo. Senhor, nós clamamos a Ti força para suportarmos e que a gente encontre alegria em ver o mandamento sendo formado em nós, o mandamento sendo cumprido. Ó Deus, nós Te agradecemos pelas experiências que o Senhor nos tem dado, porque elas não vieram para a destruição, elas não vieram, Senhor Deus, para honrar o pecado, elas vieram para manifestar a santidade de Jesus, e nós Te louvamos por isso, Senhor. E nós nos humilhamos diante da Tua presença nesta manhã para Te dizer socorro, Senhor.
Socorro, Deus, porque parece que a chama vai consumir tudo. E parece que nesse vale, Senhor Deus, nós estamos sozinhos. E nós clamamos e rogamos, vem com a Tua presença, Senhor. Vem com a Tua presença em casa, no trabalho, no ministério, na vida, Senhor Deus, no nosso interior, na nossa mente. Precisamos dessa compaixão, dessa misericórdia, desse olhar, ó Deus, que nos abraça, Senhor. Vem com a Tua presença, Deus. Vem com a Tua presença, Senhor Deus, e muda a atmosfera. Expulsa, Senhor Deus, cultos estranhos. Expulsa, Senhor Deus, altares que foram erigidos. Ó Deus, e que a atmosfera de um culto santo, Senhor Deus, inunde o nosso ser. Inunde a nossa vida, Senhor. Ó Deus, fortalece-nos, para que a gente possa permanecer fiel, como o Senhor assim é. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.